fato, o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. E guarde bem essa segunda parte. E coroa com vitória seus humildes. Repete. E coroa com vitória os seus humildes. Mais uma vez, e coroa com vitória os seus humildes. Do começo agora. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor coroa com vitória os seus humildes. As duas coisas, o Senhor de fato ama o seu povo. E a outra coisa, Ele mesmo coroa com vitória os seus humildes. Você viu a beleza da primeira leitura? E vale a pena a gente se colocar bem dentro daquela situação. O profeta Ageu é um dos profetas que viveu naquela época difícil e linda, em que o povo de Deus voltou do exílio. Por causa dos seus pecados, o povo de Deus foi levado para o exílio na Babilônia. E durante um longo ano, aquele povo viveu como escravo na Babilônia. Na verdade, eles não tinham mais esperança. Os babilônios eram um povo muito forte. Eles já estavam lá como escravos. Claro, era importante para eles tê-los como mão de obra escrava. E lá estavam trabalhando para a Babilônia. Quando inesperadamente, foi iniciativa de Deus, Ciro, essa foi a leitura de uns dias atrás, Ciro resolve dar liberdade ao povo de Israel, para que eles possam voltar para a sua terra, que estava longe. E mais ainda, lhes dá a ordem de que eles reconstruam a cidade e o templo. É impressionante que a própria palavra de Deus nos mostra isso. E o profeta Isaías mesmo vem nos dizer do inesperado que ninguém podia imaginar. Que Ciro, que não era nada temente a Deus, era um pagão. Mas Deus coloca no coração dele isto. E ele, inclusive, quando manda aquele decreto, ele se põe na posição de quem está obedecendo uma ordem do Deus que vivia em Israel. De um Deus que tinha o seu templo lá em Jerusalém. Ele, como imperador, ele estava cumprindo ordens do Deus que habitava em Jerusalém. E o povo volta. Esdras e Neemias encaminham o povo. E eles começam justamente a reconstruir, porque a cidade tinha sido totalmente arrasada. As casas, as muralhas. E o templo então era uma desolação só. A casa de Deus tinha sido destruída, colocaram fogo, incendiaram, saquearam, roubaram tudo. Era uma desolação. Mas o que aconteceu? A ordem era reconstruir a casa de Deus e a cidade. Vários deles começaram a cuidar das próprias casas. E acabaram se esquecendo totalmente do templo de Deus, porque, claro, reconstruir o templo era uma tarefa enorme. Veja bem, provavelmente nós também pensaríamos assim. Vamos construir as nossas casas. Porque
Temos onde morar? Precisamos de um lugar para morar. Depois de construirmos tudo, nós vamos pensar no templo, mas antes vamos construir as nossas casas. E o próprio profeta Ageu é mandado por Deus, e ele começa a mostrar para eles todo o esforço que aquele povo estava fazendo, tentando reconstruir as suas casas, tentando reconstruir a cidade, não ia para frente, não ia para frente. É como disse mesmo, parecia um saco sem fundo. Tudo que caía ia embora. E o próprio Senhor mostra para eles, o trabalho deles estava sendo um trabalho em vão. E até Deus diz, refleti seriamente sobre o que vos acontece. Semeastes muito e recolhestes pouco. Comeis, mas sem vos saciardes, bebeis, mas sem ficardes alegres. Vós vos vestis, mas não vos aqueceis, e o ganho do assalariado vai para uma bolsa furada. Assim fala o Senhor de todo o poder, refleti seriamente sobre onde gastastes. Sobre onde gastastes? Eles estavam gastando em construir, em querer construir as próprias casas. Em querer construir as próprias casas. E Deus disse, subi a montanha, trazei madeira e reconstruí a minha casa. Nela encontrarei prazer. Manifestarei a minha glória, diz o Senhor. E depois sim, depois de vocês construírem a minha casa, daí vocês podem construir a própria, e daí vocês vão ver como tudo vai prosperar. O vosso dinheiro não estará mais escapando como numa sacola furada, não, bem ao contrário, o vosso dinheiro e o vosso esforço e o vosso trabalho terá fruto. Por quê? Porque construístes antes a minha casa. Este é um fato daquele tempo. Mas isso é muito atual para nós. Nós estamos precisando construir a casa de Deus dentro das nossas casas. Porque está acontecendo conosco igualzinho o povo de Deus. Muitas vezes nós trabalhamos, nos esforçamos, fazemos de tudo, mas parece que o nosso dinheiro se escapa nos vãos dos nossos dedos. As nossas economias, elas vão embora e nós não sabemos onde e como. O nosso trabalho, os nossos esforços, parece que são em vão. Nós lutamos para educar os nossos filhos, mas parece que tudo que nós fazemos é inútil, que os nossos filhos nem estão aí. Parece que estamos trabalhando em vão, parece que está sendo inútil todo o esforço, todo o trabalho que nós estamos tendo. E o Senhor vem dizer, realmente, o esforço de vocês, a luta de vocês, até o sono que vocês perdem, tudo começa a ser em vão e vai ser em vão se vocês não reconstruírem dentro da casa de vocês a minha casa. Se a casa de vocês não for antes de tudo a minha casa. O próprio esforço de vocês em educar os filhos, o próprio esforço de vocês em construir o próprio casamento, diz o Senhor, será em vão se vocês não construírem dentro da casa de vocês, antes de tudo, a minha casa. E veja, isso não é um castigo que o Senhor está nos infligindo, não. É porque, na verdade, gente, a nossa luta não é contra homens de carne e de sangue. A nossa luta não é contra a rebeldia, a desobediência dos nossos filhos. A nossa luta, a nossa rebeldia não é com os nossos filhos jovens
que não nos ouvem mais, que não escutam mais as nossas palavras e que não seguem aquilo que nós lhes falamos. A nossa luta não é simplesmente contra eles. A nossa luta não é apenas contra as dificuldades no seu casamento. A nossa luta não é apenas contra a situação econômica que está aí, não. Nós estamos lutando, São Paulo esclarece muito bem, no último capítulo da carta aos Efésios, nós estamos lutando contra espíritos malignos espalhados nos ares, que querem destruir a nós, que querem destruir as nossas famílias, que querem destruir os casamentos, que querem destruir os nossos filhos, que estão roubando os nossos filhos, que estão roubando, saqueando os nossos casamentos. E o Senhor então vem dizer a nós: meus filhos, construam a minha casa dentro da casa de vocês, para que a casa de vocês seja guardada, seja protegida. É a única defesa que vocês têm, e é uma defesa necessária. Se eu não estiver dentro da casa de vocês, se a casa de vocês não for em primeiro lugar templo de Deus, casa de Deus, tudo será em vão, porque vocês não estão lutando apenas contra homens de carne e de sangue, não. Vocês não estão apenas tratando e lutando contra problemas, contra a situação econômica que está difícil. Vocês não estão lutando apenas contra desemprego, não. Vocês estão lutando com inimigos espirituais e que já decretaram a destruição de vocês. Assim como o povo babilônio veio e destruiu aquela cidade, arrasou o templo, profanou o templo, igualmente o inimigo está aí para fazer a mesma coisa, para destruir vocês, para destruir a casa de vocês, destruir a família de vocês, saquear o casamento de vocês, profanar o sagrado que vocês têm, roubar os filhos que vocês têm. E é por essa razão que vocês precisam proteger-se, guardar-se, construindo a minha casa dentro da casa de vocês. Você pode estranhar essa expressão, né? Construir a minha casa dentro da casa de vocês. Vocês estão vendo aqui, nós estamos ampliando o rincão por necessidade. Então, ao lado desse rincão, estamos como que construindo um segundo rincão, um pequeno rincão, por necessidade. Muitas vezes acontece isso em certas igrejas. A igreja é pequena, graças a Deus vem muito povo, então começa a se construir uma outra igreja por cima daquela, uma igreja maior, uma igreja grande, uma igreja espaçosa. O povo continua frequentando aquela igreja pequena, mas já se está construindo uma igreja grande em redor daquela. Chega um dia que já está levantada a igreja, se tira a igreja pequena, que estava no meio, e já se começa a usar a igreja grande, ainda em construção. Só que a proposta do Senhor agora é diferente. Não é construir ao lado, não é construir por cima, é construir por dentro a casa de Deus, dentro da sua casa. E a sua pergunta é esta: como é que nós vamos construir a casa de Deus dentro da nossa casa? O que de especial nós temos que fazer? Eu prefiro responder para você com fatos, e não apenas com teorias, com princípios. Deixa eu lhes contar uma coisa muito pessoal. Eu conto sempre que a minha família foi sempre muito pobre, meu pai e minha mãe. Meu pai foi pedreiro a vida inteira, por isso a mãe também costurou a vida inteira, além dos trabalhos de casa, né, costurou o tempo todo na máquina para ajudar o meu pai. Tivemos sempre uma vida muito, muito pobre, enfrentamos tudo com muita pobreza, e por isso com muito sofrimento, com muita luta. Mas interessante, só que a minha mãe, ela não nasceu pobre assim. Pelo contrário, eu posso dizer que a minha mãe nasceu naquilo que o povo diz em berço de ouro. O meu avô, pai da minha mãe,
Era o terceiro homem da cidade onde nós morávamos, Elias Fausto, bem próximo de Campinas. Havia os dois turcos, nós chamamos de turcos, né? O Rashid e o Maluf, até os nomes já indicam, né? Um era Rashid, outro era Maluf, que eram os dois homens mais ricos da cidade. Logo depois, era o meu avô. E meu avô construiu tudo o que ele construiu com esforço. Era ele e os filhos trabalhando. Ele tinha uma oficina mecânica, que naquele tempo fazia de tudo, né? De metal, de madeira, tudo que era trabalho de metal e de madeira se fazia na oficina dele. Ele trabalhava muito, depois ele adquiriu um bar daquele tempo que fazia de tudo, de todas as coisas. Ele negociava muito, e impressionante, a minha mãe era a secretária dele. Praticamente o meu avô negociava, trabalhava, junto com os filhos homens, e a minha mãe, que era a filha mais velha, a primeira, era a secretária que praticamente organizava todos os negócios do meu avô. E meu avô prosperou muito, tanto assim, eu ainda me lembro disso, eu era menininho, meu avô tinha o único carro da cidade. Claro, eu nasci em 1936, então lá nos anos de 37, 38, 39, 40, meu avô ainda tinha o único carro que existia na cidade. Aqueles carros antigos, né, vocês lembram? Tinha aquela capota em cima, aquela direção grande, aquela buzina assim fora, que naquele tempo era um dinheirão. Ter um carro naquela época era como ter um helicóptero hoje. E que impressionante. Apareceu um rapaz na cidade, Sérgio, trabalhando de pedreiro, altão, bonitão. E a Josefa acabou amando aquele rapaz, se amaram. Era uma diferença muito grande. Ela era a filha e a secretária do terceiro homem da cidade, influente, político, e ele simplesmente pedreiro. Você pensa que foi fácil? Meu avô e a família não aceitou o namoro, não aceitou o noivado, não aceitou o casamento, mas eles se amavam e se casaram. Se casaram e praticamente meu avô, que nós amamos, Deus o tenha na glória, mas acabou praticamente deserdando a minha mãe, porque ele ficou muito sentido. Ele primeiro não queria aquele casamento, segundo, com aquele casamento, qualquer casamento, ele estava perdendo a filha dele, que era a secretária, que era a que fazia todos os seus negócios. E sentido desse jeito, praticamente ele deserdou, tanto assim que ele podia ter dado uma casa para minha mãe ali na cidade. Até seria mais inteligente, né? Minha mãe podia continuar sendo a secretária dele, só que não. Não aceitando o casamento, agora você se vire. E a minha mãe vai, logo recém-casada, morar com meu pai na roça. E meu pai trabalhava em serviços de pedreiro na roça, e vinha à cidade, ia e voltava todos os dias. Você sabe o que dá trabalho de pedreiro numa cidadezinha do interior? E a minha mãe enfrentou tudo isso por amor. Você pode imaginar, moça fina, que praticamente não sabia cozinhar. Ela contava sempre que ela implorou para minha avó que ensinasse a ela a cozinhar, nos tempos de noiva, porque ela ia casar. Mas ela tinha que trabalhar com meu avô, até os últimos dias ela trabalhou, para deixar tudo em ordem e depois se casar. Então praticamente a minha avó não ensinou a ela a cozinhar. Então era uma festa todas as tardes, né? Meu pai chegava do serviço cansado, trabalho de pedreiro, e minha mãe chorando, porque mais uma vez ela tinha feito tudo errado no jantar.
Até as coisas mais simples, o arroz, o feijão, estava tudo errado. E era o meu pai que começava tudo de novo com ela. Ele cozinhava, ensinando a minha mãe a cozinhar. Depois ela tornou-se uma excelente cozinheira, mas aprendeu com meu pai. Todas as tardes era a mesma coisa. Eu tenho contado várias vezes que mamãe, e veja bem, moça fina, filha do terceiro homem da cidade, tornou-se catadeira de batata ali na roça. Era uma fazenda onde se plantava batata, além de outras coisas. E tem isso, né? Se colhe a batata e sempre fica muita batata no chão. Batatas cortadas com enxada, naquele tempo se colhia com enxada. E se permitia que se fizesse a recata das batatas que ficavam, das batatas cortadas que eles não aproveitavam. E lá ia a minha mãe, de cestinha na mão, recatando as batatas. E nós comíamos batata de tudo que é jeito. Desde sopa de batata, pirão de batata, purê de batata, né? Batata frita. Era a nossa salvação. Era a nossa salvação. Com 2 anos, houve uma complicação nos meus olhos. Se complicou de tal maneira porque trataram com remédios de casa, remédio caseiro, depois remédio de farmácia, só depois que foi no oculista. Mas já era tarde, a coisa estava muito complicada. Eles contam sempre que eu chorava de dia e de noite. Foi quando, então, vendo a situação, meu avô se tocou e disse para meu pai: leva ao oculista lá em Campinas. Naquele tempo existia em Campinas o grande oftalmologista, Dr. Pinido Burnier, que foi o grande oftalmologista de fama mundial, e disse para meu pai: leva o menino. Meu pai disse: mas eu não tenho dinheiro. Daí meu avô disse: tá bom, eu empresto para você. Mas conversou bem conversado, era emprestado. Meu pai ia pagar por mês. Lá vão os meus pais, me levam a Campinas. O médico fica muito bravo porque disse: vocês estavam perdendo os olhos do menino, se vocês não viessem logo, ele ia ficar cego mesmo. No dia seguinte eu fui operado dos 2 olhos, eu vejo só porque Deus interveio e me devolveu a visão. Graças a Deus eu recuperei a vista, mas meu pai tinha que pagar os meus olhos. Daí, como é que ia fazer isso no interior? Daí meu pai e minha mãe mudam para São Paulo, porque em São Paulo tinha mais possibilidades de trabalho de pedreiro. Para meu pai trabalhar, sobrar um pouquinho, porque honrado como era o meu pai, ele queria pagar direitinho os olhos do menino, mês por mês. A Canção Nova começou as dívidas dela já quando eu tinha 2 anos, né? Meu pai pagou os meus olhos. Por isso, não só ele trabalhava e fazia hora extra, porque hora extra dá uma certa vantagem, mas para isso, para economizar ao máximo, eles foram morar num porão, na Barra Funda, em São Paulo, naquele tempo. E literalmente mamãe morou anos e anos e anos e anos em porão. A filha do terceiro homem de uma cidade, que tinha todas as posses, que tinha carro naquele tempo. E veja, tudo por amor, um do outro. Eles se amavam, e por amor a mim, porque eles estavam pagando o preço dos meus olhos. Você já pode começar a perceber a cruz e o amor e a cruz. E agora eu já posso dizer para vocês a receita para construir a casa de Deus dentro da nossa casa é essa. Não são coisas muito especiais. É o sofrimento nosso de cada dia. É a cruz nossa de cada dia.
e é o amor nosso de cada dia. Eu conto sempre, que durante muito tempo, de tarde, o que a gente tinha em casa era sopa de fubá, com caruru do mato, que o menino ia catar caruru, para minha mãe colocar na sopa. A gente criava a galinha quando tinha já uns ovos, ela também quebrava uns ovos dentro, e é forte, uma sopa forte. Eu sou forte assim, aguentei tudo isso. Mas meu pai também, que era pedreiro, no jantar era sopa de fubá com caruru e ovo quando tinha. Mas havia muito amor naquilo tudo. Por causa disso tudo, quando nasceu o meu irmão, 4 anos depois de mim, mamãe ficou tuberculosa, porque morava em porão, e tudo isso começou com uma pleurite. Mamãe sofreu demais, porque pleurite dói muito, uma inflamação da pleura, que passou para infecção. Mamãe inclusive só não morreu por um milagre, que ela praticamente conquistou de Deus. Mas durante 7 anos inteiros, ela sofreu do pulmão, a dificuldade que era naquele tempo, cuidar do pulmão. Mas assim mesmo ela não deixou de trabalhar, de dia e de noite, na máquina, tanto assim que eu com 6, 7 anos, já tinha que fazer todos os serviços de casa, varrer a casa, tirar pó, lavar a louça, aquelas panelas de ferro de antigamente, que a gente areava, então era areia e sabão, para arear, e tinha que ficar brilhando as panelas, e a minha mãe controlava da máquina, ela controlava. Mas daquilo tudo havia muito amor, e nós fomos aprendendo a amar também. Eu tinha medo de mostrar para meus pais que mais um sapato estava furado. Eu só usava sapato para ir na escola, mas de tanto usar, furava. E o menino bobo, em vez de mostrar logo que já estava furando, eu escondia, porque eu sabia que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para comprar um sapato. A minha mãe via quando a meia furava também. Daí, claro que vinham umas boas chineladas. Mas eu fazia isso porque eu sabia que meu pai e minha mãe não iam ter dinheiro. E o mais bonito que, durante esse tempo todo, o médico insistiu com a minha mãe que ela não podia engravidar. Foram 7 anos de tratamento do pulmão. E eles fizeram de tudo para ela não engravidar. Mas 7 anos depois, de repente, ela se viu grávida, e chegou no médico e teve que dizer que ela estava grávida. O médico a chamou de todos os nomes que você pode calcular. E disse para ela: amanhã a senhora volta aqui, que nós vamos tirar essa criança. Minha mãe usou todos os argumentos e disse: não, senhor, não, essa criança o senhor não tira de jeito nenhum. Deus deu, Deus vai cuidar. E o médico ficou muito bravo, praticamente a expulsou do consultório: a senhora não é mais a minha cliente. Ela disse: não sou, então. Obrigado por tudo aquilo que o senhor fez. E foi embora. E foi embora. E foi a uma clínica, e lá na clínica encontrou, graças a Deus, um médico, Dr. José Carlos, um médico já idoso. Quando ele a recebeu, ela contou tudo. Ele disse: não, minha filha, é isso mesmo que você disse, Deus deu, Deus vai cuidar. Nós vamos cuidar de você sim, e tenha certeza, essa criança vai ser a sua cura. Ela vai devolver a você a saúde. Cuidou dela e mamãe teve a minha primeira irmã, a Maria. E que beleza! Foi só nascer a Maria
E a tuberculose da minha mãe foi embora. Ele não precisou fazer mais nada de pulmão. Literalmente curou a minha mãe. Mas com tantas dificuldades, com tanto trabalho, com tanto problema, porque você fica imaginando tudo que ela sofreu por causa do meu pai e por causa da minha família, da nossa família. Tudo que ela sofreu por amor. Então, mamãe contraiu. Como é que chama isso? Que dá uma dor de cabeça muito forte? Não. Enxaqueca. Mamãe tinha uma enxaqueca, coitada, que não aguentava barulho nenhum. Esses barulhos para ela seria terrível. Não aguentava claridade. Quando ela estava com enxaqueca, que era muito frequente, ela era para o quarto, fechava as janelas e já avisava para a gente, né, meninos, que não fizessem barulho, porque a única coisa que aliviava um pouco, lá ficava ela um pouquinho para aliviar, e depois com enxaqueca mesmo ela voltava para a máquina, porque tinha que trabalhar. E veja tudo isso por amor. Eu posso dizer sem medo nenhum que eu sou. E a canção nova é resultado da cruz e do amor da minha mãe e do meu pai. Porque você pode calcular também a diferença entre eles. A diferença de educação, de criação. Meu pai, coitado, teve sempre uma vida muito bruta, de muito trabalho. Quando ele era menino, 9 anos, ele já era carroceiro com o meu avô, que trabalhava na mata, cortando lenha, pegando aqueles troncos e carregando pela mata. E meu pai, com 9 anos, já estava ali. Eles punham aquela tora enorme na carroça, que eram só aqueles paus, e meu pai é que conduzia os cavalos para carregar. Então, uma vida muito bruta, passava a semana inteirinha na mata. Até por isso que papai faleceu cedo. Papai teve não sei quantas maleitas, por causa justamente da vida na mata, aqueles bichinhos, né, que acabaram picando, e meu pai, aqueles mosquitos, transmissores da maleita, meu pai teve várias maleitas, e por isso prejudicou o coração, papai, muito forte, mas faleceu muito cedo. Eu posso resumir tudo isso, uma vida de cruz e de amor e de cruz. E mamãe rezando, mamãe pedindo. Eu tenho dito isso também, que meu pai não era de igreja, no início. Era muito justo, muito trabalhador, mas não era de igreja. Somente quando eu fui para o seminário, e fez 50 anos agora, no começo do mês de setembro, dia 3 de setembro, meu pai me levou, saíram de São Paulo de madrugada, papai saiu comigo, viajamos, das 5 da manhã, fomos chegar às 2:30 da tarde, lá em Lavrinhas, é um pouco mais na frente aqui, não é muito longe daqui não, para me deixar no seminário. Eu tinha apenas 12 anos, fui completar 13 anos no seminário, e muito lindo. No dia seguinte, que era domingo, houve a primeira missa, às 7 horas da manhã, e claro, meu pai não pôde comungar, porque há muito tempo ele não ia na igreja, não confessava, não comungava, mas era costume do seminário, às 9 horas tinha uma outra missa cantada, solene, e eu não vi, só depois que eu percebi. Entre uma missa e outra, papai foi para o confessionário, e fez uma boa confissão, de todos aqueles anos que ele não frequentava a igreja. Comungou naquela missa, às 9 horas, e nunca mais
deixou a igreja, nunca mais deixou de confessar, nunca mais deixou de comungar. E que bonito, daí para frente foi ele que puxou a família inteirinha. Meu irmão, as minhas irmãs. Papai começou a congregação mariana lá na paróquia. Aliás, foi papai quem construiu a igreja, onde nós moramos muito tempo, na Cachoeirinha. Foi papai que começou a congregação mariana e foi mariano a vida inteira. Foi papai que começou a Associação de São Vicente de Paula e foi vicentino a vida inteira. Até um fato muito bonito que aconteceu foi esse. Eu já era padre, inclusive, nesse tempo. A minha mãe chamou a minha primeira irmã, a Maria. Depois da Maria eu tive mais 3 irmãs, né? Chamou a minha irmã Maria e disse: olha, Maria, é muito triste, minha filha, é muito doloroso, mas eu estou dizendo para você porque agora eu já tenho as provas. O seu pai deve ter outra mulher e outra família. A minha irmã ficou horrorizada e disse: mãe? Ele disse: minha filha, sabe por que eu sei disso? Porque sempre quando ameaça a chuva, seu pai pega a bicicleta e some. E só volta bem depois da chuva passar. E disse a minha mãe: isso acontece sempre, sempre, sempre. E disse ela: já apertei seu pai, já briguei com seu pai, já falei até para o seu pai: ô Sérgio, acho que você tem uma outra família, uma outra casa, uma outra mulher. Seu pai só dá uma risadinha e continua fazendo do mesmo jeito. Observa só, minha filha. E a minha irmã já ficou de olho, né? E viu que era isso mesmo. Era só ameaçar a chuva, meu pai pegava a bicicleta e sumia. E só voltava muito depois da chuva acabar. Como eu disse, papai faleceu cedo. Papai faleceu e não se resolveu isso. Eu só fiquei sabendo depois. Foi minha irmã mesmo que contou e minha mãe confirmou. Na missa de 7º dia, quando no fundo da igreja as pessoas vieram cumprimentar, a igreja estava assim, gente, de pobres, lotadinha, lotadinha de pobres. Era um dia de semana, a missa foi de noite, 7 horas da noite, cheia de pobres, socorridos pelos vicentinos. E quando as pessoas vieram para cumprimentar a minha mãe começou a chorar, a chorar, a chorar, mas chorar assim. E as pessoas pensavam que a minha mãe estivesse chorando justamente por causa do meu pai, da perda do meu pai. E aí na hora as pessoas cumprimentando, levantando todo aquele sofrimento. Só que não. É que aquelas pessoas bem pobres chegavam para a minha mãe e diziam: Dona Josefa, muito obrigado pelo seu Sérgio, porque foi ele que cuidou da minha casa, foi ele que cuidou do telhado da minha casa. Sabe, Dona Josefa, o seu Sérgio, como vicentino, vinha lá em casa e viu que a minha casa estava toda esburacada. Ele então, de começo, ele punha apenas o que ele podia, um zinco em cima, um plástico em cima. Mas quando ameaçava a chuva, Dona Josefa, seu Sérgio chegava de bicicleta correndo para socorrer, para não deixar chover dentro de casa. E assim que ele podia, ele mesmo comprava as telhas, ele mesmo telhava, ele mesmo telhou a casa. E gente, foram 4, foram 5, foram 7, foram 8, que contaram a mesma história para minha mãe. E por isso a minha mãe chorava, 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 chorava.
Porque também, como Vicentino, ele fez aquilo que o Evangelho diz. A mão direita não sabia o que a esquerda fazia, e a esquerda não sabia o que a direita fazia. Nem a minha mãe ficou sabendo. Mesmo quando ela apertou o meu pai não imaginava o que ela estivesse pensando. Pensou que foi um apertão que ela deu assim, por isso que ele apenas sorriu. E daí eu tenho que dizer, eu sou fruto de uma família extremamente pobre, mas extremamente feliz. Veja, eu sou fruto disso. A Canção Nova é fruto disso. Que sofreu muito, que carregou constantemente uma cruz, mas que amou. Eu sou o resultado. A Canção Nova é resultado. A minha família é resultado da cruz e do amor e da cruz. Eu quero dizer para você, é no comum da vida, é nessas coisas do dia a dia, não são coisas muito especiais, é no sofrimento nosso de cada dia, é na dor de cabeça nossa de cada dia, é na cruz nossa de cada dia, mas principalmente no amor nosso, que tudo perdoa, que tudo suporta, que tudo deixa passar, que tudo aguenta. É nesse amor nosso de cada dia que se constrói a casa de Deus dentro da nossa própria casa. E deixa eu dizer, pode aplaudir, e daí tudo dá certo. E daí tudo dá certo. Embora exista muita pobreza, embora exista muito sofrimento, muita cruz, existe muito amor. Por exemplo, quando eu estava chegando agora para a missa, chegaram para mim as filhas do seu Geraldo. Onde é que está o seu Geraldo? E as filhas do seu Geraldo? Estão lá? Fiquem em pé vocês. Vem cá, seu Geraldo. Traga o seu Geraldo aqui um pouquinho. Né? As filhas do seu Geraldo acabaram me contando que seu Geraldo foi casado 44 anos. E hoje, justamente, eles estariam completando 44 anos de casado. E há uns 8 dias atrás, 8 dias, né? Atrás, foi sábado agora? Então foi nessa semana. Isso pode virar para lá, senhor Geraldo? Isso. No sábado, a esposa faleceu. E eu dizia para o senhor Geraldo, olha, senhor Geraldo, o senhor está sofrendo tanto assim? Porque foram 44 anos de amor. Se vocês não se amassem tanto, vocês não sofriam tanto. Não é verdade? É uma coisa misteriosa, gente, que quando a gente ama muito, a gente sofre muito. Por que você, mulher, muitas vezes sofre tanto com o seu marido? Às vezes até com a falta de juízo do seu marido. Porque você ama. Se você não amasse, você não se incomodava, você ia viver a sua vida. Por que a gente sofre tanto com os filhos? Pela falta de juízo dos filhos. Pelas arrelias que os filhos fazem por aí. É porque a gente ama. Por que a gente, filho, sofre tanto com o pai alcoólatra, com o pai que dá trabalho, com o pai sem juízo, com o pai ausente? Por que a gente sofre? Porque a gente ama. É uma coisa misteriosa. Amor e cruz estão muito unidos. Cruz e amor estão muito unidos. É dureza, é dureza. É dureza durante a vida e é dureza na hora que a gente se separa. Como acontece com o seu Geraldo, como acontece com as filhas. Quantas irmãs vocês são? São 8. 8 filhos. Não é? Do mesmo jeito. Mesmo jeito. Não é? A gente sofre. Mas que beleza. É assim que se constrói a casa de Deus dentro da própria casa. O que eu dizia para ele é isso. Olha, seu Geraldo, a dona Maria do Carmo já está com Deus.
já está no céu. E claro, ela que nunca quis ver vocês tristes, não quer ver agora também. Agora é claro, a ausência fica, a dor fica, e é uma dor que rasga o coração, que rasga a alma. E por que rasga a alma? Porque a gente se ama. Se o Senhor não amasse tanto, o Senhor não sofria tanto. Mas deixa eu dizer parabéns, senhor Geraldo, porque o seu muito amor o está fazendo muito sofrer, e o seu muito sofrer é causa de muito amor. E sabe, gente, eu não estou fazendo drama não, tudo isso foi uma feliz providência. Em geral, eu nunca consigo cumprimentar as pessoas chegando, mas foi ela que disse: aguarda um pouquinho, que eu vou trazer o meu pai, que ele quer ver o Senhor. Não é verdade? Eu esperei um pouquinho mais, veio o seu Geraldo, e trouxe para nós também a receita de Deus para nós na missa de hoje. Não tema sofrer, não tema a cruz, porque a casa de Deus, dentro da nossa casa, a gente constrói com sofrimento, com cruz e com amor. Mas tenha certeza, não há cruz sem ressurreição, não há. Porque mesmo que a gente não veja, nunca existe um crucifixo sozinho. Mesmo a gente não vendo, na cruz está o próprio Jesus. E quando você abraça a cruz, você está abraçando o crucificado. E na hora que você abraçou o crucificado, você abraçou o Senhor, você abraçou a vida, você abraçou a ressurreição. É o que eu estou dizendo para vocês agora: abracem essa cruz. Essa cruz não está vazia, nessa cruz está também Jesus. Abraçando essa cruz, vocês estão abraçando o próprio Jesus, estão abraçando a ressurreição, estão abraçando a vida. Saibam que a Dona Maria do Carmo é a intercessora de vocês. Pode falar, minha filha. Oi, Jesus. Jesus falou pelo Senhor hoje, Padre. Eu tenho certeza disso. Senhor Jesus usou o Senhor para passar todas essas mensagens para a gente e para a minha família que está assistindo também. Os meus irmãos estão sofrendo muito. Tenho certeza que tudo isso que o Senhor falou foi Deus que falou para a gente. Amém. Que assim seja. E esta, amém. E esta é a receita. Amém. Essa é a receita para você. Deus quer que você construa a casa de Deus dentro da sua casa. E a receita é essa: cruz e amor, amor e cruz, porque é o refrão que nós cantamos. Gente, é aos humildes, é aos simples que Ele dá essa vitória. Até esqueceu o refrão, né? Tão novo, né? Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. E coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Sim, Ele coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Eu creio que a maior vitória da mãe do Padre Jonas, do pai do Padre Jonas, dos pais de cada um de nós que estamos aqui, é saber que na humildade deles, na época que nós não tínhamos ainda a clareza da visão que nós temos hoje, que se desgastaram para nos evangelizar dentro de nossas próprias casas, a vitória que o Senhor tem dado a nossos pais é a notícia que nós estamos no caminho certo, a notícia de que você está encontrando Jesus. Pais e mães de voz embargada, vendo filhos nas drogas,
se humilhando, sendo humildes dentro de sua própria casa, tentando evangelizar os seus dentro da sua própria casa. Não é fácil. Mulheres, esposas sendo humilhadas pelos próprios maridos no trato do dia a dia, esposos também sofrendo com as suas esposas, sendo humilhados dentro da fábrica. São os humildes de hoje, são os humilhados de hoje. Para ser humilde, temos que passar pela humilhação. Jesus foi rebaixado de tal forma, e por isso Deus Pai deu a Ele o nome que está acima de todos os nomes. E se somos imitadores do Mestre em tudo, também poderemos almejar essa glória, não uma glória do mundo. O mundo continuará nos humilhando, e o mundo são as atitudes do mundo, que é mundano, o pecado, as situações, mas Deus coroará a cada um de nós pela nossa fidelidade. Olha para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: coragem, coragem, sua vitória será certa, é certa. O Senhor vai te coroar com a vitória sobre sua família, sobre seu casamento, sobre seus filhos. Diga para o seu irmão: coragem, coragem, incentiva o irmão a continuar nessa luta. A humilhação traz humildade. A humildade da mãe do Padre Jonas, do pai do Padre Jonas, deram a coroa da vitória dos filhos bem educados, evangelizados. Olha a obra que você vê, ela é fruto da entrega de uma mãe que chegou a morrer aqui na comunidade Canção Nova, de um pai que deu a vida sendo pedreiro, carpinteiro, construtor de casas, de lares. Vamos aplaudir a Deus que nos dá a vitória. Pode aplaudir a Deus que dá a você a vitória. Pode aplaudir o seu irmão, olha para o seu irmão, aplauda o seu irmão. Ele será o vitorioso, ele é o vitorioso. A humilhação que ele passa agora não é nada perante a coroa da vitória que o Senhor dará a ele. Vamos cantar um pelos outros? Vamos lá. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Canta pro seu irmão, vai. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus. Na palma, todos nós, com alegria, vamos lá. Porque de fato o Senhor ama seu povo, ama seu povo e coroa com vitória os seus. Aqueles de nossa família que já estão no céu. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus. Agora, olha para o Padre Jonas. Olha para o Padre Jonas, olha para ele. Você acredita que a mãe dele, quando ia na recata da batata lá, né, padre? Pegando batata pela metade e tal, levando para casa, lavando a batata. Será que ela imaginava naquela época que o filho dela estaria à frente de uma obra como a Canção Nova? Hein? Você acha? Você acha que passava pela cabeça da mãe do Padre Jonas quando ela deixou a casa dela, no conforto da casa dela, e foi embora? Foi casar-se com aquele homem, aquele pedreiro? Você acha isso? Acha que passava? Agora o que será que passa na cabecinha dela lá no céu, junto com Deus Pai, vendo toda essa obra aqui, o Padre Jonas pregando e lixadeiro comendo solto aqui do lado aqui, hein? O que você acha? Gente, a vitória é certa. A vitória é certa. Vamos olhar para ele e cantar. Ele olha para nós e canta também. Juntos, bem forte. Porque de fato o Senhor ama seu povo, ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Porque de fato o Senhor ama seu povo, ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. CançãoNovaPlay.com. Assine já!